Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Aqui quem fala com vocês novamente é a professora Elizabeth, de Ciências. O tema da aula de hoje será misturas. O que são misturas, como elas são compostas e como podemos identificar os diferentes tipos de misturas. Vejam esse vídeo mais de uma vez e toda vez que houver alguma dúvida, retorne quantas vezes forem necessárias, porque após vocês irão resolver um trabalho no formulário do Google Classroom, ok? Então, fiquem bem atentos e prestem atenção para poder fazer o melhor possível o exercício que se segue, ok? Vamos lá? Bom, então temos aí, a página da apostila com o tema da aula de hoje, misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos primeiro definir o que vem a ser mistura, tá? Então, aqui embaixo vocês têm, tá certo? O significado da palavra mistura, ou seja, é a união de duas ou mais substâncias diferentes, cada uma delas conservando as suas propriedades. E para exemplificar isso, nós temos aqui o experimento que é feito com água, cuja fórmula molecular da água, vocês devem saber que é H2O, e o sal, que é uma outra substância representada pela fórmula cloreto de sódio, ou seja, NaCl. Então, vocês têm água mais sal, dando água salgada. O sal ainda mantém sua propriedade e a água também, tá? Então, se eu quiser novamente separar a água do sal, eu vou conseguir, tá? Obtendo novamente água pura e sal. Como eu posso fazer isso? É simples, é só colocar a água para evaporar. É o que acontece nas salinas, né? As salinas localizadas lá em Cabo Frio são tanques bem rasinhos, onde a água do mar é captada e ela fica ali retida por algum tempo, até que o sal evapore, que o sol evapore a água, resultando nesses tanques apenas o sal grosso, tá? Então, mistura é isso, são duas ou mais substâncias diferentes, cada uma delas conservando sempre as suas propriedades. Essas propriedades, elas não se perdem, ok? Então, vamos lá aos tipos, de misturas que nós podemos encontrar. Nós temos dois tipos de misturas. As misturas que nós vamos chamar de homogêneas e as misturas heterogêneas, tá? No caso aqui, quando você mistura água com sal e mexe, você vai ver que depois de um certo tempo, você observa que a água ainda está bem transparente. Você só vai identificar se a água está salgada se você provar, tá? Então, aqui você tem apenas uma única fase, você não distingue não distingue a separação entre a água e o sal. Nesse caso, quando você vê um sistema unifásico, com uma única fase, nós vamos chamar de mistura homogênea. Água com sal, água com açúcar, tá? A cachaça, mistura homogênea, Então tem vários elementos ali e você não consegue identificar ali olhando visualmente. Se você colocar um copo de água potável, um copo de água com sal e cachaça, você não vai conseguir identificar quais são as substâncias, você vai ter que provar, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos as substâncias homogêneas, tá? Então, as misturas podem ser classificadas em homogêneas, que também são conhecidas como soluções, e heterogêneas. As misturas
não conseguimos, olha, não conseguimos identificar as substâncias individualmente. O aspecto é uniforme, igual, como exemplo acima citado. Agora vamos ver, num segundo experimento, a água e o óleo. Vamos misturar as duas substâncias, água e óleo. Como vocês já sabem, né? Água não se mistura com óleo, correto? Tá? Então você vai perceber que a água, por ser mais densa, ela vai ficar no fundo, como aqui está o exemplo, tá? A água é mais densa e vai ficar no fundo, e o óleo vai ficar na superfície. Então, neste momento, a gente consegue identificar duas fases dessa mistura, né? Na parte de cima, óleo, e na parte de baixo, água. Então, como água e óleo não se misturam porque tem densidades diferentes, nós podemos dizer que esta é uma mistura heterogênea. Então, vamos lá, repetir o que é uma mistura heterogênea. As misturas heterogêneas são aquelas em que as substâncias podem ser identificadas individualmente em diferentes fases. Entendido? Aqui vocês podem ver que a água, ela não consegue interagir com as moléculas de óleo. Portanto, água e óleo constituem uma mistura heterogênea. Vamos aqui para uma curiosidade. Apesar de você ver um copo de leite todo branquinho, né, com aquele aspecto homogêneo a olho nu, ele na realidade não é uma substância homogênea. Ele é, tá, a nível microscópico, é uma substância heterogênea. Por quê? O leite apresenta diferentes substâncias, ó, como proteínas, açúcares, gorduras, águas, entre outros, tá? Então, se você perceber mais de perto, né, olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que o leite, ele tem pequenas gotículas, né, de gordura, tá, que não se misturam lá com a água, tá? Então, o leite não é uma substância heterogênea a nível microscópico, homogênea, né? Ele é uma substância heterogênea. Então, vamos para uma outra experiência, tá? Onde ele pede que a gente coloque num copo transparente alto, né? Areia, água, óleo e uma colher para misturar, tá? E pede que a gente possa observar e depois desenhar. Eu vou passar lá para o paintbrush para a gente ver mais ou menos como é que ficaria esse desenho, tá? Então tá aqui, ó, eu fiz aqui um copo, coloquei uma legenda em cinza a areia, em azul a água, em amarelo o óleo. E a gente vai desenhar, tá, esses componentes para ver como é que ficaria, né? Então, dos três componentes, o mais pesado deles, mais denso, seria com certeza a areia, correto? Então, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos desenhar lá no fundo a areia. Tá? Então aqui, ó, a gente pode pintar de cinza, representando a areia. Tá certo? Bom, agora vamos para o segundo elemento, que é a água. A água, ela é um elemento que tem uma densidade intermediária entre a areia e o óleo.
A mais leve das substâncias é o óleo. Então, se ela é menos densa, se ela é mais leve, ela vai ficar na parte superior. Então, agora aqui eu vou pintar de azul, né? Então, vamos pintar de azul a parte que cabe, né? Onde ficaria a água nessa mistura heterogênea. Saiu aqui um pouquinho para fora, vamos apagar. Tá? E, finalmente, o óleo. O óleo tem acento. O óleo nós vamos representar em amarelo, porque ele é mais levinho, então ele vai ficar aqui na parte superior. Vamos colocar aqui, ó, o óleo, representando a substância menos densa. Então eu pergunto a vocês, por que eles não se misturam? Eles não se misturam porque eles têm densidades diferentes, ok? Então, tudo aqui está relacionado com a densidade, tá? Então, a densidade deles são diferentes. O mais denso, o mais pesado é a areia, vai para o fundo. O intermediário, né, que é menos denso que a areia, vai ser a água, ela vai ficar por cima. E o óleo, que é menos denso, mais leve, vai ficar em cima. Então, nós temos o óleo, a água e a areia. É assim que vocês deverão desenhar aí no seu caderninho, ok? Então, nós podemos dizer, né, o desenho já foi feito, ele está aqui. O desenho já foi feito, tá lá, né, no Paintbrush, nós já fizemos. E você vai classificar essa mistura em homogênea ou heterogênea. É claro que é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque as substâncias que compõem essa mistura não se misturam. Elas têm densidades diferentes, tá? Bom, aqui vocês têm mais alguns exemplos de substâncias homogêneas e heterogêneas. Então, por exemplo, o ar atmosférico, tá? O ar atmosférico, ele é uma mistura de gases. Mas quando você vê o ar, você não consegue nem ver, ele é transparente, né? Você pode sentir o ar através do vento. Mas você não consegue ver componentes diferenciados no ar. Então, se a gente não vê diferenças entre seus componentes, nós podemos dizer que o ar é uma substância, uma mistura homogênea. Aqui, ó, as alianças, elas são feitas de uma mistura, né, de ouro, principalmente de ouro, né? Então, você não consegue identificar outro elemento que não seja essa cor amarelada, né? Então, nós podemos dizer também que as alianças constituem uma mistura homogênea sólida, né? E aqui, ó, você tem uma pedrinha de granito. Você pode ver pontinhos negros, cinzas e brilhantes nessa pedrinha, tá? Então, ela tem aí componentes diferentes que nós conhecemos como o quartzo, o feldspato e a mica. A mica são os pontinhos pretos. O feldspato são essas marcas acinzentadas. E os pontos brilhosos, né, da pedrinha que compõe o granito é o quartzo. Então, nesse caso, a gente pode identificar nitidamente os três componentes. Então, nesse caso, essa pedra, essa rocha sólida, na realidade, é uma mistura heterogênea. Vamos para mais um exercício na página 69. Você tem aqui os copos que foram numerados de A até F. No A, você tem água do mar.
ou água e sal. No B, você tem água e areia. No C, você tem água e álcool. No D, água e gelo. No copo E, você tem água e óleo. E no copo F, você tem areia. Correto? Então, ele pede para providenciar esses copos com materiais acima e vamos observar e responder. Em quais copos temos misturas heterogêneas? Ou seja, mistura onde a gente pode identificar duas fases diferentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, nitidamente o A, vamos analisar um por um. O A é uma única visão, tá? Não existe definição nenhuma de que possa existir uma outra substância ali, pelo menos a olho nu. Então, nesse caso, água do mar e água do sal, ou água salgada, seria uma mistura homogênea, correto? Então, nós já podemos colocar aqui, ó, em a mistura homogênea. Em B, você vê água e areia. Então, você vê duas situações diferentes, onde você pode identificar a separação das duas substâncias. Então, essa substância seria heterogênea. Água e álcool, não dá para você visualizar, diferenciar as substâncias que ali estão. Também mais uma substância homogênea. Em D, água e gelo. Você consegue identificar que existem ali duas fases, né, de uma mesma substância, que na realidade você tem água líquida e água sólida, tá? Então, gente, você tem duas substâncias, na realidade você tem uma substância com formada pela mesma substância química, porém está em dois estados físicos diferentes, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui na letra D, tá? Então, são duas substâncias diferentes que não se misturam, ou dois estados físicos da mesma substância, tá? Então, visualmente, nos dá a impressão de ser uma substância ou uma mistura heterogênea, pelo fato da água estar em estado sólido e no estado líquido, tá? Então, visualmente, nós poderíamos dizer que seria uma mistura heterogênea, mas quimicamente elas são, na realidade, formadas por uma única substância, ou seja, água. Na letra E, você nota também a separação das duas substâncias, óleo e água. Então, aqui são duas substâncias diferentes que não se misturam, tá? Então, é uma substância heterogênea. E aqui, na letra F, só tem areia, né? Então, nesse caso aqui, a substância é homogênea, correto? E para terminar, né, a nossa aula de hoje, vamos entender, tá? Vamos tentar identificar se é uma mistura ou uma transformação química, tá? Como a gente viu até agora, água e sal se misturam, tá? Mas eu também posso reverter essa mistura. Como eu falei para vocês, eu posso fazer com que a água salgada volte a ser sal e água doce, através do processo que nós chamamos de evaporação. Esse exemplo lá do que ocorre nos tanques das salinas, tá certo? Quando há uma transformação química, uma substância não
pode, uma vez entrada numa reação química, ela não retrocede, tá? Ela se transforma em outra e não há como reverter esse processo, tá? E existem outras características para a gente poder identificar se a mistura é realmente uma mistura ou uma transformação química. Então, nesse primeiro experimento, vocês têm aí água misturada com comprimidinhos de Sonrisal, né? Aquele efervescente, né? Quando a gente coloca o comprimido de Sonrisal, ele começa a liberar gás carbônico, né? E a partir daí, aqueles compostos que estão no Sonrisal, eles são dissolvidos na água, tá bom? Então, a primeira observação é a liberação desses compostos orgânicos, desse composto gasoso, que nós chamamos de gás carbônico. Então, quando há a produção de gás carbônico, quando você junta uma substância na outra, podemos dizer que está ocorrendo aí uma transformação química, tá certo? Outra coisa, outro experimento, quando a gente pega um copo plástico, coloca leite e vinagre, uma colher de sopa, aquele leite, ele talha e se transforma numa coalhada. Coalhada não é mais leite, e você não pode reverter a coalhada em leite, tá? Então, houve aí um processo que a gente chama de fermentação, tá? Inclusive, quando há fermentação, também há liberação de gás carbônico, tá? Então, o leite ficou alterado com a reação do vinagre, tá? Então, nesse caso aí, nós temos uma transformação química. Então, vamos ficar ligados para a última observação da página 70. Quando misturamos duas substâncias, às vezes é possível saber se ocorre uma transformação química e outras vezes não. Mas como saber se é uma transformação química? Então, existem alguns sinais que podemos indicar. Por exemplo, mudança de cor da substância, liberação de gás e luminosidade, tá? Esses aí são alguns fatores que podem indicar que uma mistura, na realidade, se transformou numa reação química, né? Houve uma transformação química da substância. Gente, por hoje é só. Nós paramos aí na página 70. Vocês vão fazendo em casa as perguntas dos outros exercícios, tá? E agora vamos partir para o nosso formulário lá no Google Sala de Aula, ok? Um grande beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.